Olá, estudante! Eu sou o professor Andrean e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Essa é a questão 34, prova SAP 2011, cargo oficial administrativo. Pega um papel, tenta fazer e logo em seguida você vê a correção aqui. Em um jardim, um canteiro retangular cujos lados medem 6 metros e 10 metros. Então veja a figura aqui embaixo, temos um canteiro que é só a parte central branca retangular. Ele mede 6 por 10 metros. Foi cercado por uma calçada com largura constante de 1,20 m. Ou seja, essa parte aqui tracejada na diagonal é a calçada que tem 1,20 m de largura em toda a sua extensão, conforme mostra esta figura. Nessa calçada foram assentadas 276 placas quadradas iguais de certo piso, ou seja, nessa calçada que está em volta do canteiro, que tem 1,20 m de largura, existem 276 placas quadradas e foram distribuídas por toda essa calçada. E entre essas placas, não há espaço, sem haver espaço entre elas. Conclui-se então que a medida do lado de cada placa ou seja, vamos só colocar aqui para você entender. Aqui é a calçada, certo? Nesta calçada tem 1,20 m de largura aqui por toda a sua região e está distribuído por toda essa calçada várias placas de piso, né? Imagina que isso aqui é um quadrado, não consigo fazer aqui um quadrado direitinho para você, tá? Mas tem um quadrado ao longo de toda essa calçada distribuído, e esse quadrado são 276 placas quadradas iguais a esta aqui que eu fiz. E a pergunta é: qual a medida do lado deste quadrado? Qual é a medida de um lado? Se é um quadrado, qualquer lado tem o mesmo valor, certo? Então, qual é a medida desse L aqui, ó? L. Qual a medida desse lado dos pisos que compõem toda esta calçada, dos 76 placas quadradas? Ele quer saber qual a medida apenas de um lado dessas placas, certo? Então vamos lá. Já entendemos a pergunta, vamos começar. Separei aqui só os dados: 6 metros por 10 metros tem o nosso canteiro central. A calçada tem a largura de 1,20 m e nós sabemos que tem 276 placas quadradas ao longo dessa calçada. Dividindo aqui, coloquei aqui mais uma vez a figura, que é o canteiro central e sua calçada em volta. Primeiro o que a gente vai fazer? Existem várias maneiras de fazer isso. A gente tem que encontrar a área de toda essa calçada, senão a gente não consegue evoluir na questão. A área de toda essa calçada, que é a área tracejada de 1,20 m aí. Então, eu vou fazer de uma forma, mas existem várias. Como que eu vou fazer? Para não fazer nenhum corte na figura, eu preferi fazer calculando primeiro toda a área desta figura, ou seja, o canteiro central junto com a calçada. Então eu somei a área do canteiro central mais a área da calçada, certo? Então eu vou calcular essas duas áreas juntas. Aqui em cima agora, veja só. Canteiro central tem 10 metros de comprimento. Mas, como tem 1 metro de calçada de um lado e 1 metro de calçada do outro lado, o que eu fiz? Eu vou somar elas, ó. Mais 1,20 m mais 1,20 m de comprimento de um lado e do outro. Somando, então, temos 12 metros e 40 centímetros. Agora, temos a largura de toda essa figura, que é a largura do canteiro, que são 6 metros, mais 1,20 m, que é a calçada de um lado, mais 1,20 m de novo, que é a calçada do outro lado. Então, a área toda dessa figura, juntando a área do canteiro central branco e a área da calçada tracejada, é esses valores que a gente encontrou multiplicado, que é aquele lado vezes lado, eu chamei de área total essas duas juntas, certo? Então, AT aqui para você, AT. Então, é igual a 12,4 vezes 8,4, que são os valores que nós encontramos aqui, juntando toda a área da figura. Multiplicando isso, temos o valor de 104,16 metros quadrados.
Mas essa é só a área da figura inteira. Agora eu quero descobrir só a área do canteiro central. Só a área branca aqui. Vou sublinhar agora de amarelo aqui, ó. Só essa área eu quero saber agora. Por quê? Porque aí depois eu vou subtrair a área total desta área branca. Aí teremos apenas a área da calçada. Então, a área desse canteiro central que eu chamei de AC é 10 vezes 6, que é justamente a medida que já nos foi dada na questão. 10 vezes 6, 60 metros quadrados. Cortando aqui para você, agora eu vou achar a área da calçada, que é a área tracejada. Ou seja, eu vou fazer a área da calçada é AT, que é a área total que a gente calculou, menos AC, que é a área do canteiro central, que a gente já calculou também. Ou seja, é 104,16 menos 60 metros quadrados. Fazendo essa conta, temos 44,16 metros quadrados, é a área de toda a calçada onde existem as placas quadradas. Se existem essa quantidade de placas quadradas ao longo dessa área da calçada, ou seja, 44,16 metros quadrados, é dividida em 276 placas. Prestou atenção da forma que eu falei? Eu falei é dividida. Se é dividida, vamos dividir. Vamos dividir o quê? Para achar a área de cada placa, vamos pegar a área total que essas placas têm, que é a área da calçada inteira, 44,16, dividido pela quantidade de placas que existem, que é 276. Fazendo essa divisão, acharemos o valor de 0,16 metros quadrados. Então, 0,16 metros quadrados é a área de cada placa. Cada placa, aquele quadradinho que eu desenhei para vocês lá no começo do exercício no enunciado. Mas a gente quer saber qual é a medida do lado dessa placa, não a área da placa. Só a medida do lado dela. A gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então, a gente quer o valor de L. A gente já tem o valor do A, que é 0,16 metros quadrados. Basta pegar esse expoente 2, que é o quadrado, e passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Ou seja, o lado é igual à raiz quadrada da área. Agora, como já temos o valor dessa área, que é 0,16 metros quadrados, basta a gente tirar a raiz quadrada e já descobrimos o valor do lado desse quadrado. Fazendo isso aqui embaixo, então, o lado da placa, que é a pergunta que o exercício fez para a gente. Tirando a raiz quadrada da área, que é 0,16, o 0 a gente repete, o 16 é como se estivesse tirando a raiz quadrada de 16 normal, é 4. O metro quadrado a gente corta esse expoente 2, ele cai e fica só metro. Então, o lado da placa mede 0,4 metros, que é a mesma coisa que 40 centímetros. Portanto, o lado de cada placa mede 40 centímetros. Voltando aqui na questão para você, alternativa D, 40 centímetros. Se você não acertou essa questão, tente resolver ela mais uma vez daqui a uma semana para você aprender da maneira correta. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.